Olá, pessoas! Meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um episódio do Prosa de TI, um episódio um pouco diferente, onde teremos um profissional da área de comunicação e em breve saberemos o porquê. Mas, antes disso, gostaria de agradecer o apoio da Security Insight, que vem nos apoiado aqui para a realização deste podcast, e também do evento BREC, o maior evento de segurança da informação de Minas Gerais, ingressos à venda para os dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Alessandro Rocha, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom de coração. Tive a honra recente de ser seu aluno. Olha o tamanho da responsabilidade. Algo que eu buscava... Assim, te conheci em 2007, por acaso. Você, na época, era responsável por ser o orador ali de todos os eventos, né, da UNA. Eu era aluno lá, tinha iniciado a minha trajetória na graduação em 2007 e teve um festival de bandas. Então ali eu estava na reta final de uma banda que estava terminando na época e encerrou ali, que a gente abriu o show do CPM 22, que teve lá, na unidade. Mas aí eu vi lá você apresentando o evento, apresentando a banda, apresentou a banda que eu toquei e... Enfim, acabei te reconhecendo depois pelos corredores da UNA, falei, o rapaz que estava lá, e depois a gente trabalhou junto na coordenação da pós. Mas antes de chegar em todo esse contexto, como que foi a sua trajetória pessoal, profissional, acadêmica, né, porque você é formado em comunicação, fala um pouco pra gente também sobre isso, e por que eu trouxe o Alessandro aqui também, para quem está nos acompanhando. É muito importante a comunicação para um profissional de TI, seja no momento presencial, seja nas reuniões, seja em um e-mail bem escrito, porque ela é fundamental pensando naquele viés que nem todo mundo olha, principalmente quem está ali no início de trajetória, que é o soft skill. E ela é uma das mais importantes e que às vezes é até decisória para a continuidade de um colaborador ou não dentro do ambiente. Então, enfim... Fala um pouco pra gente dessa sua trajetória, claro. E vamos chegar na importância da comunicação para um profissional de TI. É isso aí, olá a todos. A ideia é falar um pouco, mas sem ser muito enfadonho, não quero aprofundar muito. Mas, com certeza, quando nós pensamos nessa criação da minha carreira, hoje eu estou com 49 anos, e aí conversando a respeito da geração de 50... eu olho para trás e vejo muita coisa interessante. Mas eu prefiro falar de 2001 para cá, porque antes eu trabalhava no turismo, fiz um redirecionamento de profissão, de atividade. Vamos falar de 2001. Tá. Eu sempre foquei na área profissional, mas esqueci a parte do estudo. Eu formei no 2º grau e eu falei assim, eu preciso trabalhar. Então, eu não esquentei a cabeça com questões acadêmicas. Só que eu tive ali várias aprendizagens, eu cheguei a quebrar numa agência de turismo. Quando foi 2001, fiz esse redirecionamento, voltei a estudar. Na época, a educação ela estava com os olhos na graduação tecnológica. Eles, inclusive, lá na UNA, onde que eu comecei essa minha trajetória, eles criaram um curso que era um curso superior de cerimonial e eventos. Eu fui lá, fui fazer, achei bom, gostei, e um dos profissionais que trabalha com isso é o mestre de cerimônias. É aonde nós tivemos a oportunidade de conhecer. Eu estava fazendo lá um evento, fazendo a condução dos atos desse evento. Então eu estudei e foi interessante porque foram 2 caminhos. Primeiro a comunicação e o segundo é a docência. E como é que foi o estalo da docência? Eu estava fazendo uma apresentação, eu lembro direitinho, sobre Revolução Cultural da China, de Mao Tse Tung. Fiz a apresentação, uma aluna, não esqueço o nome dela, Maria Helena. Ela chegou para mim ao final da apresentação e falou assim, Alessandro, é a primeira vez na vida que eu aprendi sobre história. Nunca tinha conseguido aprender. E aquilo ficou na minha cabeça, Guilherme. Eu falei assim, meu Deus, isso é bom porque eu sempre gostei de comunicar, apesar de não ser um profissional de comunicação. Mas eu sempre gostei.
E com esse retorno, eu falei assim, tá aí, eu gosto de fazer isso. Eu quero ser professor também. Então, eu fiz, a partir daí, a minha construção, fazendo o curso de comunicação, porque aí eu terminei esse de eventos e cerimonial, fui fazer relações públicas, e claro, querendo também ser professor, eu precisava de pós-graduação. Fui para o mestrado, fiz mestrado em educação, também na UNA. Ou seja, essa história toda, eu consegui entrar para a sala de aula, porque eu também trabalhava no departamento de pós-graduação, e lá eu tive a oportunidade de dar aula. Com isso também fui ser coordenador, onde nós reencontramos como coordenadores de pós. 2015. Foi 2015. 2015. Então, olha só, nós encontramos em 2007, você apresentando uma banda e eu apresentando o evento. 2015, 7 anos, 8 anos depois, nos corredores da pós-graduação enquanto coordenadores. E aí eu comecei a dar aula nos seus cursos, você também dando aula nos meus, enfim, foi uma experiência muito interessante com relação a isso. Então, a minha profissão, as minhas atividades, aí de forma bastante resumida, foram construídas na comunicação organizacional, comunicação com pessoas e a parte da docência, porque aí entrava a coordenação e entrava também o professor de pós-graduação. E era interessante e controverso ao mesmo tempo, porque quando tinha a disciplina lá, comunicação e oratório nos cursos de TI que eu coordenava, que eram 3 na época. E os alunos, pô, Guilherme, por que a gente tem aula de TI, vai ter aula de comunicação, oratório, por quê, pra quê? Eu, aguarde, vocês vão ter aula com o Alessandro, tinha também a Luciana Vianello, Sim, que atuava muito lá com a gente, tinha um feedback muito positivo dos alunos, e os alunos ficavam, por que ter essa aula, né? Às vezes reclamando. Quando tinha a aula, já no intervalo já recebia mensagem ou e-mail, não, Guilherme, que aula, que resultado que está sendo entregue, que perspectiva que eu estou vendo que não percebia em mim, ou que pontos que podem melhorar que eu não fazia nem ideia e agora vou direcionar um olhar para poder aprimorar. E tem diversos casos que a gente vai poder contar aqui que também foram interessantes, né? De aluno lá, tô nervoso, não tô, para de apresentar e por aí vai. Mas como é que você via este primeiro contato? Porque provavelmente quando você entrava na sala de aula, em especial de TI, o pessoal, por que eu tô tendo essa aula? E depois isso mudava. Sim. Como é que era esse momento? Era muito engraçado, porque é isso que você falou. Do ponto de vista da expectativa, qual que é a expectativa do aluno de tecnologia? Disciplinas que vão desenvolver a parte técnica. Exato. São pessoas que já sabem, já têm uma familiaridade com a máquina, com o robô, com o técnico. E aí, quando vem uma disciplina, porque essa disciplina, ela tinha um nome de comunicação, oratória e storytelling. E uma disciplina, porque ela fazia parte daquela estrutura de módulo comum. Então, módulo comum, você tinha outras disciplinas de soft skill, mais comportamental. E aí, quando eu entrava na aula, no curso, no MBA de tecnologia, as reações eram muito interessantes. Até porque, você sabe, nós da comunicação, tem uma parte lá que se chama comunicação não verbal. Então, nós temos que dar ênfase à linguagem corporal. Eu, como professor de comunicação oratória, bati o olho e via os corpos, primeiro fechados, negativos, até mal-humorados, porque tinha que mexer com essa habilidade que, às vezes, muitos alunos de TI até fugiam. Ou seja, de forma muito grosseira, mas, eu prefiro lidar com máquina do que lidar com gente. Eu, inclusive, escoletei por isso. Normal, é muito comum essa decisão. Vou configurar o equipamento, se eu digitar ali der Enter, ele vai obedecer e vai funcionar. Sim. E tá pronto. Sim. É por aí. Mas aí, olha só, o mesmo movimento da rejeição, do fechamento, com minutos de conversa, nós levávamos e mostrávamos a realidade do profissional de tecnologia. Por quê? Porque o profissional ele tem que lidar com projetos, ele tem que entregar
soluções Sim, tecnológicas. lidar com fornecedores, sejam internos ou externos. E o fornecedor é ser humano. Uhum. A interface é um ser humano. O usuário, o cliente final que vai atender é... E aí aonde que aconteciam os grandes problemas? Os problemas, às vezes, não era de ordem técnica, e sim de relacionamento comportamental. Com esse trabalho da docência, depois a gente vai falar, eu também tenho a atividade da minha empresa onde eu faço mentorias. Qual que é a maior parte dos meus mentorados? Profissionais de tecnologia. Olha isso. Por quê? Porque essas pessoas precisam saber lidar com pessoas, que era o mais difícil. Exato. Eu aprendi a duras penas ao longo do tempo. Vivi muito tempo em consultoria, então sempre eu estava lá no cliente, levantando requisito, especificando o projeto, implementando soluções. E sempre foi muito difícil para mim, em especial no início. Ao longo do tempo, a gente começa a compreender e melhorar algumas questões. Mas na primeira temporada, quando eu falei que agora recentemente, né, fui seu aluno, após a primeira temporada do podcast, eu tô falando isso, tô falando da forma X, da fórmula Y, tô fazendo tal coisa e... Não, tem que melhorar isso. Aí fui seu aluno para aprimorar esse momento comunicacional que eu não esperava ter na longa trajetória. Apesar que você sai da exceção. Nada. Guilherme, porque você já é um grande professor, um grande comunicador, mesmo com a ênfase tecnológica. Mas ainda assim é possível desenvolver. Sim. Mesmo as pessoas que já falam bem, já se posicionam, é possível fazer melhor. Até porque existe uma realidade. O mercado está transformando e a inteligência artificial, ela veio e nós temos que saber lidar. Quer dizer, qual que é o nosso papel? Hoje eu falo com os meus alunos. Antigamente nós cobrávamos, por exemplo, eu na condição de professor e aluno, a relação com o professor e aluno. Antigamente eu cobrava uma resenha escrita, digitalizada e era passível de avaliação. Hoje nós continuamos, só que a ênfase não é maior, porque você tem um chat GPT que faz isso tudo. Aonde que vai ser provado, talvez, ou testado o conhecimento daquele aluno? Tudo bem, ele pode até fazer o trabalho através da inteligência artificial, só que apresentar olho no olho, não vai ter máquina para fazer isso. Ele vai ter que fazer. Ele pode até pegar o conteúdo, se preparar através desse conteúdo, mas na hora da verdade, no vamos que vamos, ele vai ter que se posicionar publicamente, ele vai ter que se comunicar. Ou seja, é isso. Questão dos currículos, o envio de currículo para gestores de pessoas, departamento pessoal, e não só de contratação, mas também processo seletivo de uma certa forma... que envolva tanto a parte técnica quanto a parte de soft skills. Tudo. Ele vai ter que gravar um que nós chamamos de vídeo currículo. Tá. E aí? Então, vou até comentar uma outra questão. Eu me mudei para São Paulo recentemente, né? Quem acompanha mais de perto. E comecei a lecionar lá. A minha entrevista técnica, né, a aula, uma simulação de uma aula, era gravar um vídeo mostrando a implementação do conteúdo. Os professores que se candidatam às vagas lá, eles precisam gravar um vídeo mostrando como é que seria a aula dele. Então, o lidar, né, com a câmera, o olhar para a câmera, o como falar, o como se expressar, apesar de não ter interação com o aluno em sala de aula, ele está sendo avaliado através desse formato. Guilherme, há 3 semanas eu voltei para a sala de aula na pós-graduação, no MBA, e parte do material disponibilizado para os alunos consiste num vídeo, num pitch vendendo a disciplina. Eu tive que falar em 5 minutos o que ia acontecer na disciplina, quais são as habilidades, quais são os objetivos da disciplina, o que seria desenvolvido. Eu precisava vender a disciplina para os alunos. Ou seja, tudo bem, eu estou falando de coisas que não servem somente para profissionais de tecnologia. Sim. Mas faz parte do combo que vai bater no profissional de TI. E aí, outro
outra lenda com relação à comunicação e oratória, porque quando nós falamos sobre comunicação, dá a impressão que a pessoa precisa estar num ambiente que nós chamamos de contexto capacitante. Ele tem que estar somente num auditório, onde que tem pessoas, e não, nós estamos falando às vezes no corredor, na rua, onde você encontra uma pessoa que você não pode negligenciar a forma como você se posiciona com ela. Então, quando nós falamos de comunicação oratória, é assim, falou para mais um, independente do local e do contexto, está no mesmo conceito comunicacional. E hoje, falando desse formato, porque ele pode estar em diversos locais, e com aumento também de home office, videochamada, e uma coisa que eu já ficava parcialmente incomodado, e hoje fico mais, é quando você se reúne com alguém, provavelmente essa pessoa está trabalhando com 2 monitores ou mais, o webcam dele está aqui, mas ele está conversando com você aqui, ó, olhando para o outro monitor, e aí você está vendo um cara de lado conversando com a parede, falando algo para você. A gente trabalhou muito isso durante o curso, mas é um detalhe pequeno, mas que gera uma... Você não conecta, você não está falando para quem você deveria falar, você não está olhando para a pessoa. É uma... Eu não sei até que ponto isso, digamos, do aspecto... se tem algum estudo de psiquiatria, ou enfim, que demonstre que essa não conexão no olhar traz uma frieza na comunicação, ou que prejuízos podem trazer para a comunicação, enfim. Vamos falar disso e de outras coisas, mas fala pra gente um pouco sobre como que isso pode impactar na comunicação, que é um detalhe pequeno que a gente tem hoje e em TI acontece muito. Ele é pequeno, mas não é. Ele é óbvio, mas não é. Inclusive, eu já adianto, em comunicação não existe nada óbvio. Quando nós falamos do olhar, nós estamos falando da humanização da relação. Todo mundo, se eu perguntar e falar o seguinte, olha, você numa interface de atendimento, você vai num lugar e a pessoa olha para o computador. Ela não tira os olhos do computador, porque ela está pegando os seus dados, você deixa de ser uma pessoa e vira um número. É totalmente desagradável. Ninguém, mesmo aquelas pessoas que têm dificuldade em lidar com pessoas, porque tem. Em TI tem bastante. Exato, mas sente um estranhamento dentro desse processo. Então, o olhar, nós falamos, inclusive, do ponto de vista mais poético, que o olhar, os olhos são as janelas da alma. Quando você toca o outro, você toca inicialmente via olhar. É só lembrar das conquistas. Hoje, se você for lembrar, Guilherme, mas qualquer um que nos assistir, vou lembrar do momento de conquista do ser amado. O início foram troca de olhares. Porque envolve percepção, envolve você sentir o outro através dos olhos. E aí nós puxamos isso para a nossa realidade, para a comunicação do dia a dia. Eu dou mentoria para o Brasil todo e ele acontece de forma virtual. Uma das coisas que nós temos que trabalhar o tempo todo é a qualidade do olhar para a câmera do dispositivo. Por quê? Porque a partir de agora, se tá lá, você está num diálogo pelo computador, o profissional de TI tem 2, 3 telas e às vezes ele está consultando essas telas e não faz o contato, a impressão que dá é que ele está fazendo outra coisa, que ele está desinteressado, porque ele está cortando a conexão. A chamada sintonia, o rapport é um nome bonito, que algumas profissões utilizam, mas o que é o rapport? É a sinergia, é a sintonia, é a conexão com o outro. Quando nós comunicamos, nós buscamos essa conexão. Aí você quer conectar com o outro, quer, mas você não olha para ele. Aí fica difícil, fica muito complicado. É complexo. E quando você citou aí como exemplo, vai ser uma piada ruim, gente, desculpa, mas você citou como exemplo a conexão com a pessoa amada lá no início. Pode ser que quem esteja nos assistindo tenha feito essa conexão via Tinder ou algum outro aplicativo, né? É um pouco diferente o contexto. É, claro. Mas, voltando para, enfim, com licença, piada ruim, voltando, a parte de, além dessa questão do visual,
temos uma questão, provavelmente você que está em casa vendo, percebeu a articulação, a gesticulação, a postura corporal. Tem N fatores que, quando nós falamos, podemos utilizar para poder nos expressar melhor e conseguir comunicar algo melhor. Qual recomendação, sugestão que você daria para quem gostaria de desenvolver melhor isso? Porque muitas vezes na TI você vai conversar, o rapaz está, ou a moça fica... Sim, inclusive em sala de aula. Sim. Quando eu estou em sala de aula lecionando, a gente tem muitas pessoas com esse perfil, né, de ser mais introvertido, introspectivo, é meio que natural em TI. Okay. Mas, recomendações. Então vamos lá, até para a gente poder ajudar um maior número de pessoas. Nós temos duas realidades. Nós temos a realidade presencial e a realidade virtual. Vamos na virtual, que é mais fácil, porque é um retângulo, é uma televisão, parte do seu corpo não está aparecendo. E detalhe, isso vale até para videochamada, se você estiver no ambiente corporativo, é o contexto... Nós podemos transpor para essas realidades. Então a primeira coisa, contato visual, nós já fizemos. Ao olhar, olhe para as pessoas. No caso remoto, você tem que olhar para a câmera. E é uma dança. Porque quando você fala, você olha para a câmera. Quando você ouve a pessoa do outro lado falando, você deve olhar para a imagem dela. E essa transição, ela não é simples. Você precisa praticar. Praticando, você vai conseguir. A outra coisa também, você deve encontrar um plano o qual você não fique tão próximo da câmera, nem tão distante. Existe um equilíbrio. Você tem que centralizar a câmera no limite ou no nível dos olhos, para não ter aquela questão da hierarquia, de olhar para cima, olhar para baixo. Isso é um ponto. A outra coisa, as roupas. As roupas precisam estar condizentes com o contexto, porque roupa também influencia. Roupa é comunicação não verbal. Ela está cobrindo o seu corpo, ela está comunicando. E o que você comunica com o seu corpo? A postura faz diferença. Uma coisa é eu ficar encurvado, a outra coisa é eu ficar ereto, a minha coluna, o meu centro precisa ter equilíbrio com o alinhamento dos meus ombros. Bom humor é bem-vindo? Você deve falar de forma tranquila, jovial. Quando eu falo de bom humor, eu estou falando tanto de semblante, que faz parte do nosso rosto. Aqui eu apresento várias microexpressões, então a minha musculatura trabalha para a minha comunicação e o sorriso. Isso é um ponto. Então essa é a parte mais virtualizada. E a presencial não é muito diferente disso, só que presencial você deve olhar para as pessoas, olhar para os olhos das pessoas. Isso acontece muito em atendimento. Você quer ver uma coisa? Tá lá. Tem um atendente, tem 3 pessoas. Quando o atendente descobre ou ele percebe quem que é o tomador de decisão, só faz contato e olha para essa pessoa. E anula, cancela completamente as demais. Isso não pode, você tem que transitar o olhar e o bom humor, enfim, os gestos. Eu não preciso mexer as mãos o tempo todo. Eu posso entrar em equilíbrio, porque as mãos, o que eu faço com os meus gestos, tem a ver com a ênfase que eu quero dar no meu discurso. Então, assim, eu tenho que ter cuidado aqui para não ficar extrapolando muito e entregar o máximo possível, mas eu penso que são ferramentas muito interessantes, tanto presencial quanto virtual. Ótimo. Falamos da questão do gestual, da articulação, do olhar para a câmera, desse contato visual, e uma outra parte que muitas pessoas ainda acabam pecando nos detalhes. A parte textual, sim. A parte de enviar um e-mail, que às vezes precisa ser mais formal. Até que ponto a gente pode ter abertura, porque é diferente eu estar em um estado de espírito, digamos assim, escrever algo com um certo tom mais leve, talvez com um tom um pouco mais informal, mas a pessoa do outro lado talvez não espera isso, ou quando ela lê, ela não interpreta da mesma forma que você queria passar. Sim. Porque a escrita pelo texto é uma expressão muito diferente, né? Cabe a interpretação de quem está fazendo a leitura do outro lado. Dicas, recomendações, o que você traz para esses profissionais observarem e ficarem atentos? Primeira coisa que eu sempre ouvi dos meus pais: cuidado com o que você escreve. Porque você escreveu, registrou. E o registro
talvez a exigência, até do ponto de vista legal, seja maior. Mas, quais são os nossos cuidados? Hoje em dia, nós temos aí uma geração das pessoas mais jovens, porque é comum, via redes sociais, um tipo de linguagem, de abreviação, de alguns apelidos, algumas coisas que eles esquecem e colocam no e-mail, que às vezes é uma troca de informação formal. Nós chamamos de house organ. House organs são veículos de comunicação oficiais da organização. Ali existe uma realidade, uma relação corporativa, profissional. Você não pode escrever no e-mail, por exemplo, o que você faria numa rede social. E aí as pessoas, com isso, dão a impressão que nós temos que ter um texto, uma linguagem complexa. Não! Muito pelo contrário. Escreva de forma clara, objetiva, simples. E a simplicidade, porque nós estamos falando, às vezes, da gíria, até do palavrão, que eu sempre falo com meus mentorados. Cuidado, isso é um perigo danado, isso é um risco, que aquele palavrãozinho que você acha que não tem problema, para alguém pode ser extremamente agressivo. Nós temos que ter muito cuidado. Então, mas tem um outro lado, que às vezes até uma linguagem técnica, um excesso de termos técnicos também, que tem que ter cuidado, porque dependendo para onde, para o seu cliente, para a interface, para o usuário, aquilo não é claro, não é objetivo. O que para você, quando você vem com a linguagem, que nós chamamos de jargão, são os jargões, são termos técnicos daquela profissão, você acha e coloca e registra e acha que é óbvio. Porque o que você fala é óbvio, e não é. É, como você disse no início, né? Nada é óbvio, não só em comunicação, em qualquer área. Mas na comunicação isso parece que é ainda maior. Porque, no caso da comunicação, como é inerente ao ser humano, ou seja, parte do pressuposto que você é humano, então você comunica, você tem uma estrutura complexa de comunicação, que todo mundo faz o que deveria fazer. E não é. O óbvio nem sempre está presente. Vamos agora... Eu aprendi isso, na verdade, voltando um pouco, com o professor Thies Hoffmann, que também atuava com a gente na pós. Lembro. Né? Eu lembro que quando eu estava para formar, estava no último período, tinha sido aluno dele em períodos anteriores, eu fui na sala dos professores, Thies, chamei ele... eu mesmo, né? Porque ele nem lecionava para mim naquele semestre, né? Sim. E aí eu falei, não, você mesmo, pode vir. Perguntei para ele algumas possibilidades ou caminhos para seguir pensando na docência. E ele... Um dos pontos, um dos ensinamentos dele nesse dia foi que, olha, nada é óbvio. Pode ser que algo que você acredite, né, que seja óbvio, que você já tenha conhecimento, aquele entendimento, pode não ser óbvio para outro, né? Vai se tornar somente quando você fala ou comunica aquilo de forma clara. Então é um dos aprendizados que ficou aí da época. E essa transparência da comunicação, nós temos que pensar que quando nós comunicamos, nós estamos nos doando. Nós estamos entregando o melhor que nós temos. É o nosso conhecimento, é a nossa experiência. Nós devemos presentear os nossos públicos, porque, independente da orientação religiosa de cada um, é fato que nós estamos aqui para crescer, para desenvolver. E outra coisa, ajudar as outras pessoas. Sim. Então nós temos que pensar e ter responsabilidade com a nossa comunicação. Você tem dificuldade? Busque. Mas não tem como se anular. Comunicação oratória, Guilherme, para fechar, para não ter muitas delongas, você não tem que gostar. Você tem que fazer. Gostava, por exemplo, tem gente que gosta de cebola, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de jiló, tem outros que não gostam. Isso você pode gostar ou não gostar. Comunicação não tem isso. Talvez fique mais difícil para você, é mais desconfortável. Melhore, não gaste tanta energia, tanto tempo por conta da sua comunicação. Mas aí você precisa desenvolver, você precisa trabalhar, praticar para te dar, para você não sofrer tanto. Exato. Essa é a ideia. E
Já aproveitando, ficou um ótimo gancho para o momento merchan. Sim, maravilha. Vamos falar da Rocha Treinamentos. Okay. Qual é o escopo de serviços que você oferta hoje? Quais são as possibilidades? Quem pode te procurar? Se são apenas turmas em company? Se pode ser individual ou grupo? Como funciona? Quais são os serviços que você tem entregue hoje? Perfeito. A Rocha Treinamentos, que é a minha empresa, trabalha com os 3 segmentos. Tanto da pessoa jurídica, e aí a pessoa jurídica, as empresas, leia-se, os treinamentos em company, então eu dou muito treinamento nas organizações, tanto do ponto de vista virtual quanto presencial. E aí você tem as turmas presenciais, onde existe um relacionamento direto comigo, e tem os cursos que nós estamos lançando. Inclusive, nós estamos no meio de um lançamento. Ela acontece tanto presencial quanto virtual. Quais são as áreas? O carro-chefe, é claro, que é a comunicação, a oratória, o storytelling. Mas, na verdade, a gente atende todas as áreas do conhecimento. Porque dentro dessas relações, no tema que nós não atendemos como carro-chefe, com certeza nós sempre temos um consultor daquela área. Então é possível proporcionar qualquer tipo de treinamento e mentoria, independente da área do conhecimento. Estou compartilhando o carro-chefe porque é o meu xodó, é o meu enfoque. E aí vem o trabalho de mentoria. Eu dou mentoria para o Brasil inteiro. Na verdade, para qualquer lugar do mundo que tenha, obviamente, o português como a língua principal. Mas a mentoria é possível de fazer, fazemos em grupo, fazemos de forma individual. E o individual é interessante, porque tem muita gente que tem algum receio, tem histórias diferentes. Às vezes essas histórias diferentes, as pessoas preferem cuidar do desenvolvimento da própria realidade. E tem uma coisa interessante na mentoria, Guilherme, que às vezes nós temos outras opções no mercado que, sei lá, não sei se tem um enfoque em engessar, fazer com que aquela pessoa insira dentro de um contexto que eu chamo de camisa de força. Eu não posso pegar você e colocar o meu padrão comunicacional em você. Não, eu tenho que respeitar suas características, desenvolver a sua capacidade e você se tornar um comunicador melhor. Mas a referência é você, a referência não sou eu. E a nossa mentoria consegue fazer isso. E para fechar, nós estamos, que eu falei sobre o lançamento, nós estamos lançando a mentoria de comunicação no método CARP, porque nós desenvolvemos durante 20 anos um tipo de metodologia. E essa metodologia a gente consegue empregar. É um curso de duração de 8 semanas. As aulas, o conteúdo acontece a maior parte de forma assíncrona, mas nós temos encontros virtuais com os participantes, onde nós temos a oportunidade de tirar as dúvidas, nós sorteamos, porque o nosso curso ele vai muito para a prática. E nessa prática também nós damos um momento, condições para as apresentações. Nós sorteamos 5 pessoas, nossos alunos, nessa aula virtual, nessa Masterclass, e eles fazem as apresentações de tema livre ao vivo. Que legal. E recebem o feedback. Então, assim, nós não soltamos o aluno de forma aleatória. Nós acompanhamos até o final. Estamos em lançamento, nós vamos fazer aí o webinário, mas tudo você consegue encontrar nas nossas redes sociais. E aí o carro-chefe, que é o Instagram, vocês podem nos acessar através do @Rocha Treinamentos no plural. Lá nós temos os links, nós temos os redirecionamentos todos para as nossas opções de curso. Também deixarei na descrição, para quem estiver acompanhando no YouTube, estará na descrição do vídeo. Quem estiver nas plataformas de áudio, no YouTube também consegue encontrar, ou no Instagram, Rocha Treinamentos. Perfeito. Bom, teve um assunto que a gente começou a comentar lá no início, que é experiências em docência. Sei de algumas histórias em sala de aula, de nervosismo, que às vezes é perceptível, às vezes não, às vezes atrapalha a pessoa, o aluno, que às vezes fala que está nervoso, não precisaria, enfim. Queria que você falasse de algumas situações que são comuns, poderiam ser evitadas, como contornar. Tem uma que eu vou falar porque é da área da tecnologia. Então eu não tenho como deixar de falar desse exemplo. Tem uma aluna, nós não vamos falar o nome, claro, mas ela
tinha ao final da disciplina, a disciplina com o nome Comunicação, Oratória e Storytelling, e tem um seminário, a apresentação do seminário de artigos científicos. Porque nós vamos... Preparando o aluno para o TCC, né? Exatamente. E ele começa falando de um tema livre de escolha dele. Que aí a tendência da performance ser cada vez melhor. E aí nós vamos dificultando para ele também exercitar e entender outros contextos. O final é justamente essa apresentação do trabalho final, o trabalho do artigo científico. Eu entrei dentro de sala, eu chego sempre mais cedo, e eu vi essa aluna no corredor e ela estava andando para lá e para cá, para lá e para cá. E eu ouvindo, e ela falando assim, nossa, hoje tem apresentação. Ou eu estou muito nervosa, eu não sei se eu vou dar conta. E eu não falei nada, esperei, começou a apresentação. Ela chegou na hora do grupo dela, ela começou a falar, começou a apresentar, e impecavelmente apresentou muito bem. Só que eu sei da autocobrança, porque tem isso. Eu falo com meus mentorados, não se cobre tanto, você também pode errar. Eu erro. Quando eu participo de um podcast, a primeira coisa que eu faço, eu assisto e vejo vários problemas do meu posicionamento. Você tem que aprender a conviver com aquilo e você vai fazendo e vai melhorando. Voltando para ela. Ela começou a falar, estava muito bem. E eu falo, olha, você pode estar nervosa, mas vai até o fim, não jogue a toalha, não entregue o ouro para o bandido. Ela, no meio da apresentação, ela não deu conta dessa autocobrança. Ela falou assim, nossa, eu estou muito nervosa. Ela virou os olhos e caiu e desmaiou. Como era num prédio da saúde, aí tinha um departamento de enfermaria, falou, não, vamos chamar a enfermeira. Falou assim, não, calma. Vamos ver. Peguei, aí os alunos acutiram, ela foi voltando, ela foi se recompondo ali. Se recompondo. Ou seja, isso foi um reflexo dessa autocobrança exagerada no seu posicionamento. Ela não acreditava. Eu falo que tem que ter fé. Comunicação você tem que ter fé. Você tem que ter fé em você e fé no seu conteúdo. Mas é claro, você tem que se preparar. Fé por fé também não funciona. Você precisa fazer a sua parte, mas você tem que acreditar no seu potencial. O que ela fez? Ela exagerou e ela caiu. Ela desmaiou. E ela daria conta. Eu sempre brinco, Guilherme, assim, que o comunicador, qual que é a vantagem de quem comunica? As pessoas não sabem o que elas sabem e elas não sabem o que elas sabem. Ou seja, isso é uma vantagem para nós. Eu só vou entregar o que eu quiser entregar. Então, esse é um caso memorável de problemas de comunicação por problemas de autocobrança. E quando você fala essa questão, né, que as pessoas não sabem se você não citar, tem uns exemplos clássicos também de, no meio da apresentação, tudo indo bem, não, tô nervoso demais. Não precisa falar, né? Ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo, você não falou. Não, você tem a chance das pessoas não perceberem que tá. Exato. Eu tenho certeza, eu já cheguei, e já nesse processo de feedback, porque o desenvolvimento é feedback. Eu dei o feedback e falei assim, nossa, você fez a sua apresentação e você foi muito bem. A pessoa olha para mim, ela não acredita e fala, nossa, professor, mas não era você não sabe o que eu estava passando. Aí eu falei, que bom que eu não sei. Que bom. Ou seja, você conseguiu e fez o seu trabalho. Porque isso é o que importa, é a entrega final, não nos bastidores. O que está acontecendo internamente, depois você sai da apresentação, você desabafa, você, sei lá, vai dormir, você sai daquele contexto. Mas até agora, naquele momento, as pessoas vão ter o que você permitir que elas tenham. Então, não tem que ficar verbalizando, pedindo desculpas demais. Eu brinco na sala de aula. Às vezes, o sujeito está lá, você está dando aula, o sujeito está lá no celular. Ele nem está prestando atenção no que você está falando. Aí você chega e fala, ó, gente, vocês me desculpem, estou muito nervoso. A pessoa tira os olhos do WhatsApp e fala, lá, ele está muito nervoso. Para que você chamou a atenção? Vai embora, cumpra o seu papel, mas é a fé. Tem que firmar o corpo e chegar até o final. É isso. Alessandro, muito obrigado pela presença. Obrigado por tudo. Obrigado demais por ter vindo.
Espero que quando eu vier assistir os podcasts antes de publicar, eu tenha, com o aprendizado da mentoria que eu tive contigo, perceber as melhorias e ver o que mais precisa ser aprimorado também. É isso. Como você falou que sempre quando vai um podcast, perdão, chega em casa e visualiza o que pode ser melhorado. O meu foi um processo árduo também, né? Sim. Porque eu gravei todos e fui assistir só depois que tudo já estava gravado. Mas é isso, é um passo a passo. É uma prática, é o que eu falo para não delongar. O problema do perfeccionista é isso. Ele nunca acha que o que ele fez presta. Ele anula tudo o que foi feito. No nosso caso, o que nós falamos? Olha, o que eu fiz até agora foi bom. Eu posso melhorar? Posso e devo. Mas eu não menosprezo, eu não desconsidero. Por isso que eu tenho que continuar fazendo. É uma caminhada de prática, de estudo e, detalhe, é para o resto da vida. Você faz até morrer. É uma construção. Exatamente. Última pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, perguntar ao Alessandro lá no início da trajetória, sim, o que você falaria para ele? Eu falaria para ele continuar o que ele fez. Para ele ter a transparência, a tranquilidade que os resultados que ele vai ter no futuro são compensatórios. Às vezes, não material. Às vezes, não com recurso e retorno financeiro. Mas a experiência maravilhosa. Sabe por quê, Guilherme? Eu tive a oportunidade de ajudar milhares de pessoas. Antigamente eu falava centenas. Depois eu comecei a fazer as contas. São milhares. Ah, Alessandro, você é rico financeiramente por causa disso? Quem dera, está muito distante disso. Mas eu fico muito feliz com a nossa missão, porque vai ao encontro da missão. A missão eu descobri há 20 anos atrás, que era ajudar pessoas que tinham dificuldade em falar em público. Não quer dizer que eu não erre, não quer dizer que eu não tenha falhas comunicacionais. Quem dera. Mas eu me vejo como um eterno estudante da comunicação, porque eu não deixo de estudar nunca. E assim, não apenas comunicação, né? Toda a área e prosa de TI é fundamental se especializar não só em TI. Sim. Soft skills também são muito importantes. É isso aí. Até porque é difícil treinar soft skill. Exato. É mais fácil treinar o hard skill. Tecnicamente é mais fácil você treinar. Treinar comportamentalmente é mais complicado. É possível, é viável, mas é mais difícil. Ou seja, você aí, a moçada, a galera da TI, quanto antes entender que a comunicação é primordial e treinar, olha, você vai ter vantagens com aquele que às vezes não está muito preocupado. Exato. É isso? Completamente. Muito bom. Muito obrigado, Alessandro. E é isso. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Um grande abraço e até o próximo episódio.